bem-vindos a mais um Ambipar News. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique aí atento a todas as nossas novidades e entrevistas que a gente sobe no nosso canal do YouTube. Hoje estou tendo o privilégio e o prazer de estar aqui no Palácio dos Bandeirantes e dentro da Defesa Civil, dentro da Casa Militar. E minha entrevista de hoje é com o Coronel Niacas, que é secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, é um prazer imenso, Cláudio, estar recebendo você e participando do Ambipar News, um programa extremamente importante para o sistema de defesa civil. O nosso programa, Coronel, justamente é esse o foco, né? Essa a intenção. Levar para os telespectadores um pouco que não aparece no dia a dia da mídia normal. Então é mostrar realmente o trabalho e a importância do trabalho que os órgãos públicos têm hoje no setor de emergência. E aí, lógico, não tem como deixar isso de fora a Defesa Civil, que é realmente um setor tão importante para essa área de emergência, que é uma área que a gente acaba tendo uma atuação também. Começando, eu gostaria de perguntar para o senhor qual a importância da Defesa Civil para um Estado, para um país? Bom, eu sou suspeito, né, até em responder essa pergunta, porque assim, eu já estou há quase 15 anos trabalhando à frente da Defesa Civil, né? E a cada ano que passa, a gente vê que a Defesa Civil, o sistema de Defesa Civil como um todo, ele é extremamente importante para a população, né? Então, a gente sempre levantou aqui uma bandeira para que esse sistema seja cada vez mais forte e cada vez mais integrado, né? Eu tenho em mente isso desde os primeiros anos que atuei nessa área, que a gente não faz nada sozinho, né? O poder público não faz nada sozinho. Então, é por isso que esse desenho da Defesa Civil, ele é feito em cima de um sistema. E o sistema ele envolve órgãos públicos, tanto na esfera federal, estadual e municipal, empresas parceiras como a Ambipar, todas as empresas aí que compõem esse grupo participam e já participaram de diversas ocorrências com a gente. A população como um todo, que é parte integrante, acho que é o mais importante do sistema, né? A população atuante, os voluntários. Então, a importância do sistema de defesa civil é a proteção da sociedade como um todo, né? Então, a responsabilidade de coordenar tudo isso fica com a gente, né? Mas eu acho que a participação de todo também remete uma responsabilidade a cada cidadão. É importante que o cidadão saiba o papel dele de defesa civil, né? Isso que eu acho que é fundamental. E a evolução da Defesa Civil do Estado de São Paulo é nítida e eu acho que tem muito a ver justamente com essa fala do senhor, né? 15 anos aqui de trabalho, 15 anos de evolução, 15 anos se dedicando a um Estado. E aí a gente vê que a Defesa Civil em si, ela tem um trabalho focado realmente a essa parte de emergências e desastres. E ele é um trabalho único, né? Ele é um trabalho alinhado dentro da Casa Militar, que tem toda uma diretriz e um organismo onde fala muito bem com os outros órgãos, né? Então eu pude estar presente em algumas ocorrências onde vi esse sistema integrado funcionar muito bem. E hoje vocês têm uma central de emergência que, na minha humilde opinião, é uma referência a todo o mercado nacional. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a central e nós vamos estar passando aí um pouco de imagem também para o público ver e conhecer, que não é todo mundo que conhece, né? Mas que o senhor falasse da importância. Hoje, inclusive, o sistema da Defesa Civil Estadual, eu tenho ele cadastrado, né? Cadastrei meu CEP, eu sei quando tem uma chuva pesada se aproximando, então eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente de tudo isso. Bom, dessa minha história de 15 anos de Defesa Civil, né? Está dentro dos 44 anos de existência da Defesa Civil e 89 anos de existência da Casa Militar, né? A gente fica muito contente com a evolução do sistema, né? Que eu acompanhei aqui nesses 15 anos de trabalho, mas a gente tem muito a evoluir ainda, né? A gente sempre toma como referência países que estão à frente do Brasil nessa área principalmente de prevenção e resposta de defesa civil. Nós tivemos a oportunidade aí de participar de alguns treinamentos, Japão, Estados Unidos, alguns países que até em razão das ocorrências que eles possuem, diferentes das nossas aqui, eles conseguiram estar à frente
do nosso sistema, acho que até pelo envolvimento da população, né? Então, eu me lembro que no Japão, quando eu estive participando de um treinamento, eu via que eles investiam muito nas crianças, né? Eu falava, mas por que vocês investem na criança? Aí eu lembro que um instrutor nosso, ele falou assim, que essa criança, fatalmente ao longo da sua vida, ela vai passar por algum desastre intenso. Quer seja um tsunami, um terremoto, uma enchente. Então essa criança que a gente investe, porque a gente conseguindo fazer com que ela tenha consciência de como agir numa emergência, quando ela se for adulto vai ser muito mais fácil, né? Mas voltando à sua pergunta com relação aqui ao nosso centro de gerenciamento de emergência, a gente busca sempre tentar de uma melhor forma, principalmente integrar esse centro com outros centros de emergência existentes, né? Então, na área de vocês, que é uma área de emergências químicas, a gente tem uma ligação direta com o pessoal da CETESB, principalmente no atendimento dessas ocorrências de emergência. Da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, da mesma forma. Então, a gente faz integrado com o COPOM e o COBOM. E o Centro de Operações Integradas também da Secretaria de Segurança, além do Centro Nacional de Desastres, né? E CEMADEM também, Centro de Monitoramento de Desastres. Então, o objetivo nosso aqui de a gente tentar, aqui nesse centro, capitanear todas essas informações, né? Algumas geradas aqui dentro e outras advindas de outro centro. E fazer com que essa informação chegue de uma forma mais ágil possível para quem interessa. Ou é aquele profissional que vai atender emergência, ou a população que precisa receber de uma forma mais ágil e mais rápida essa informação gerada aqui desse centro. Então o objetivo sempre é esse. E é fundamental, né? Quanto mais rápido a informação chega, melhor. É uma coisa que o senhor pontuou muito boa de falar, né? Sobre o Japão, sobre o treinamento que teve no Japão. É uma coisa que eu comparo muito às vezes, né? Até por causa da minha formação, de ter uma formação americana, numa universidade americana. Eles costumam falar muito isso realmente, né? Que uma criança, sabendo do risco, é uma criança mais preparada para a vida dela, né? E no Brasil, entrando nesse ponto, a gente tem os riscos domésticos que são muito graves, né? Ou seja, a criança saber o que é um produto químico que está, de repente, numa cozinha, o que é o risco dela de se aproximar uma água. E eu vejo isso, cartilhas que a Defesa Civil fez, bem elaboradas, justamente para estar trazendo essa população infantil de uma maneira interativa para esses assuntos de risco, né? Isso é um trabalho também muito interessante que está sendo feito pela Defesa Civil já há algum tempo, né, Coronel? Sim, nós fizemos uma parceria há alguns anos atrás com a Secretaria de Educação Estadual, em que criamos em conjunto, até num formato de um game, para que ele se tornasse mais atrativo para esse público infantil, o game chamado Defesa Civil Aventura, em que a criança ela participava inicialmente brincando, mas de uma forma indireta, ela absorvendo os conceitos de defesa civil. Até porque isso que você falou, né? Evitar acidentes domésticos, saber se comportar numa área de emergência. Então, o investimento é alto nosso e o foco é muito direcionado aí nessa parte de defesa civil voltado às crianças. É muito importante. Coronel, como funciona a parte de contingenciamento hoje da Defesa Civil Estadual para com as cidades do nosso estado? Bom, a gente tem aqui como bandeira também sempre fortalecer o município, né? Porque é no município que acontecem os desastres, é no município que acontecem os acidentes. Não é no estado, não é na União, é na cidade, né? Então, cada vez mais a gente tenta fortalecer o sistema municipal de defesa civil. Então, a minha briga aqui é diária com prefeitos que nos vêm procurar, buscando principalmente obras para o seu município, obras recuperativas, obras preventivas, né? E uma das perguntas que eu faço para o prefeito, eu falo, mas e a sua defesa civil, como que está? Né? No passado, alguns anos atrás, não era incomum o prefeito falar, olha, eu não preciso de defesa civil, porque no meu município não acontece nada. E assim, com o passar dos anos, eu tenho verificado até pelas mudanças climáticas que o mundo tem presenciado, municípios que nunca aconteciam nada,
hoje em dia sofrem com algum tipo de adversidade, principalmente climática, né? Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, um município no Alto Ribeira, chamado Itaoca, um município de 3.500 habitantes, nunca havia acontecido nada. E numa noite de domingo para segunda, chuva torrencial no município e matou quase 30 pessoas naquele município que nunca tinha acontecido nada, né? Foi o início do mandato do prefeito, até o nome dele é Rafael, depois nos tornamos amigos, porque nós somos no atendimento da ocorrência, assumimos a administração da cidade, porque você imagina, um prefeito recém-empossado enfrentar uma ocorrência desse porte. Um município de 3.000 habitantes em que morrem de um dia para outro 30 pessoas. E é a cidade totalmente destruída. Então fomos para lá, ficamos várias semanas ali, né? E com isso é que eu estava te falando, os prefeitos atualmente eles vêm já com uma conscientização maior, né? Então hoje em dia o município é afetado por chuvas, é afetado por queimadas, é afetado por acidentes químicos, né? E produtos químicos. E toda vez que eu falei, prefeito, é muito melhor o senhor fortalecer a sua defesa civil, até para que o seu serviço seja facilitado, para que você não precise estar à frente de uma ocorrência, você como autoridade municipal, você precisa ter um corpo capacitado, você pode coordenar, né? E aí a gente tem visto que isso tem mudado, né? Aos poucos vem mudando. E a gente sempre bate em cima dessa questão da estruturação das defesas civis dos municípios e principalmente os planos de contingências locais, né? Então, municípios que têm na sua área territorial uma barragem, ele precisa se preparar para um eventual acidente naquele local. Então, o município tem que se preparar para um plano de contingência para um tipo dessa ocorrência. O município que tem uma planta industrial no seu território, ele precisa também se preparar e ter todo esse esquema de resposta caso ocorra alguma coisa. Então, a gente investe muito nessa questão de planos de contingência. No ano passado, fizemos diversos cursos capacitando os municípios nas diversas áreas, demos um enfoque maior nessa questão de barragens, até pela triste ocorrência que nós tivemos em Brumadinho, e o nosso desafio é esse. E eu pude presenciar isso, né? Eu sou da Americana, uma cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade que tem uma população de 240 mil habitantes, e lá foi instalado realmente esse plano de contingenciamento da barragem do Salto Grande. Sim, onde tem todo verdade. Um sistema de alarme, todo um sistema de um plano de fuga para a população. Então, um sistema muito bem feito que a gente sabe que partir. Um outro ponto interessante para os municípios, que vale a pena a gente pontuar, é que os municípios podem apresentar projetos, né, na área defensiva, ou seja, na área de prevenção de acidente, onde esses projetos são apreciados tanto pela Defesa Civil Estadual quanto pela Defesa Civil Federal, a ponto de liberar verbas para que esse município possa fazer trabalhos preventivos, né? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como que funciona isso. Sim. Aqui a Coordenadora de Defesa Civil ela serve como um apoio para o município, né? Então, de todas as formas, a gente apoia ele não somente em emergências, na fase do socorro, mas principalmente na fase de preparação, né? Então, os municípios sempre que vêm com algum projeto de estruturação, um projeto de capacitação, nós entramos firmemente com apoio a essa cidade, né? E a gente está fazendo, esse ano nós instituímos um programa que busca essa estruturação do município, né? Então, buscando o município tornar-se mais resiliente, né? Então, até tem uma sistemática muito interessante. O Tenente Coronel Quintino, ele estruturou esse projeto e até nivelando cada município no estágio que ele está, né? Então, possibilitando para que ele suba numa fase e até a gente possa contemplar esses municípios que se interessam e invistam nisso com algum tipo de prêmio, ou mesmo material, alguma coisa que estimule esse município cada vez mais estar resiliente. Isso é muito importante. Esse programa de resiliência é um programa já
feito já em países, né, de primeiro mundo, aí, em país que está um pouco na frente nós, como o senhor comentou, onde a gente adaptou para uma realidade nacional muito bem adaptada e é necessário. Com tantos cenários hoje em dia, como o senhor mesmo pontuou, né, enchentes, queimadas, problemas diversos que podem ter numa cidade, como um acidente com cargas perigosas, como que a Defesa Civil hoje atua nesse cenário de produtos químicos perigosos, por exemplo, no caso de um acidente? Bom, nós somos coordenadores do P2R2, você sabe muito bem disso. A gente tenta de todas as formas, de uma maneira participativa, com todos os órgãos envolvidos nessa temática. A gente se reúne aí mensalmente para fazer, delimitar as ações e algum tipo de ação para minimizar esses tipos de acidentes, né? Participamos por diversas vezes de treinamentos, simulados, você participou de vários com a gente, né? E estabelecemos sempre uma integração maior, principalmente com esses órgãos que atendem diretamente às emergências químicas, né? CETESB, Corpo de Bombeiros e a iniciativa privada também, né? Isso é importante, a gente sabe desse link fundamental que tem que ter, por exemplo, a CETESB no estado de São Paulo também é uma referência para muitos países, não só para o Brasil, onde ela tem aí a área da atuação de emergência química muito estudada, com profissionais de ponta. Essa interface, né, o que é muito comum a gente usar, por exemplo, nos Estados Unidos, do Incident Commander System, né, que aqui a gente usa em São Paulo o SICOI, né, onde a gente já viu funcionar, inclusive, em grandes ocorrências. Nesses 15 anos de atuação do senhor dentro da Defesa Civil, quais ocorrências que o senhor pontuaria como as maiores que o senhor pôde presenciar e ajudar a administrar? Bom, tem diversas temáticas, né? Você tem emergências químicas. Nós estivemos juntos lá na Ultracargo, né? Uma ocorrência que foi bem complexa, né? Até em razão do envolvimento de diversos órgãos que nós tivemos lá. Eu me lembro muito bem que nós chegamos ali para começou com um incêndio, falando, incêndio num tanque, todo mundo, mas isso aí controla tal, e perdurou mais uma semana, né? Então é uma ocorrência que nos trouxe aí também uma experiência, né, de administração daquela ocorrência, principalmente na parte logística, né? Porque ali nós precisamos ir atrás de equipamentos em que vocês ajudaram, Petrobras ajudaram, o pessoal ali da planta de Cubatão também, diversos bombeiros ajudaram, envolvimento das Forças Armadas. Eu me lembro aquele dia, até coincidentemente, eu havia encontrado um general aqui do Comando Militar do Sudeste e nós perguntamos se eles tinham o pessoal de QBRN à disposição. E para lá eles mandaram também o pessoal de QBRN, teve envolvimento de Sorocaba, né, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tivemos que trazer materiais dos Estados Unidos também, os LGS. Como foi, assim, importante essa atuação da Defesa Civil realmente, e eu pude acompanhar vocês de perto em tudo isso, porque teve um problema realmente de alguns insumos emergenciais que faltaram no mercado nacional e não foi medido esforço de buscar isso nos Estados Unidos, de buscar isso em outros países, né? Ficou aviões, inclusive, da FAB fazendo o transporte desses produtos para São Paulo. Realmente essa logística emergencial funcionou muito bem, né? Então, além dessa, tivemos na sequência Local Frio, que eu estive presente também, falando dessa parte de emergência química, né? Recentemente tivemos aquelas ocorrências aqui no litoral, no início desse ano, ocorrências trágicas, ali que foram vitimadas diversas pessoas em escorregamentos enormes, né? Nós tivemos à frente dessa ocorrência. Bom, e uma outra ocorrência também que eu julgo até uma das mais graves também é essa que nós estamos vivendo, a pandemia, né? Então, uma ocorrência que fugiu a todos os parâmetros que a gente tinha nos manuais, né? Eu acho que para o mundo todo também. Então, foi um desafio, porque a gente sempre... a América do Sul, ela estava esperando essa onda chegar aqui. Então, a gente viu cenários, começou na Ásia, depois Europa, América do Norte, e aí desceu para a América do Sul. Então, a gente sempre buscando se anteceder, né, se preparar, né, para o que poderia acontecer, nós buscávamos informações a todo momento, né?
Eu lembro que aqui dessa sala nós fizemos uma videoconferência com o pessoal do FBI e a polícia de Nova York, até para verificar como que eles estavam agindo, principalmente com aquela questão do manuseio dos óbitos, né? Então, ali teve, em determinados momentos, um colapso do sistema de saúde, né, em que os hospitais não comportavam mais nas suas geladeiras aquelas pessoas que morriam, até eles colocaram diversos caminhões refrigerados, tal. E vimos isso na Itália também, o colapso do sistema funerário, depois vimos aqui em Guayaquil, no Equador, e nós buscamos sempre essa referência, né? Então, e aqui em São Paulo, a Defesa Civil ela atuou mais nessa parte logística de materiais que estavam entrando para o Estado, tanto materiais de doação física desses materiais, serviço e dinheiro, né? E a outra preocupação foi essa questão do manuseio desses óbitos. E essa é uma emergência única, né? Eu tenho conversado muito com diversos amigos de vários países e realmente é uma emergência que não tem nem como se comparar talvez com o Ebola, né? Porque o Ebola ele tem um foco, onde ele foi tratado o foco e você consegue aniquilar o foco. O Covid foi uma doença realmente que se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro e, como o senhor bem disse, os manuais não ensinavam a gente ter uma pronta logística, uma pronta resposta para uma emergência desse tamanho. Então, acho que o mundo inteiro aprendeu com isso, está aprendendo com isso, e eu acho que isso é um capítulo que vem para ensinar. Eu lembro, inclusive, no começo, a Ambipar, eu não sei se o senhor sabe, a Ambipar, no começo da pandemia, as primeiras pessoas repatriadas para Londres, a nossa filial em Londres, foi contratada para fazer toda a parte de descontaminação dos aviões que estavam trazendo esses cidadãos, quanto também dos ônibus que fizeram o transporte do avião até a quarentena. Então, a gente fez todo o processo de contaminação e é uma coisa que a Ambipar tem feito muito, esse trabalho de descontaminação, não só na Europa, nas bases nossas dos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Então, eu acredito realmente que essa novidade, isso tudo que pegou até os profissionais, né, na nossa área de surpresa em saber como lidar. Eu lembro que no começo da pandemia eu montei em casa um sistema de zona de descontaminação, porque realmente a informação ela demorou para chegar numa lógica, né? Então, foi muito importante realmente esse processo de vocês estarem falando de repente de uma cidade igual Nova York que se compara em São Paulo em vários aspectos. Então, esse canal aberto de uma defesa civil estadual, com o FDI, com também o sistema deles de defesa civil, que no caso é a FEMA, isso é muito importante, né? Saber e ter essa conversa vale muito, né? E até, só mais um parênteses, né? Passamos aqui também um período também de administrar uma ocorrência extremamente complicada. A gente lida muito, quando fala de defesa civil, a questão de chuvas, né? Mas uma experiência que nós passamos aqui foi com a escassez hídrica também, né? Foi uma grande emergência para o estado de São Paulo. Né? E também sem parâmetro algum, né? Então eu participei do grupo de trabalho para a elaboração do plano de contingência dessa escassez hídrica, né? Porque São Paulo aqui é tudo macro, né? Então quando você falava assim, aí o pessoal ia começar a calcular, mas, bom, se acabar a água, quantos caminhões-pipa são necessários para suprir o Hospital das Clínicas? Eu me lembro, por dia, volumétricos, né? Era mais de 200 caminhões só para o Hospital das Clínicas. Né? Então, um negócio absurdo, né? E agora vivenciando essa parte queimada. Né? Essa parte de queimada agora é um problema que realmente está maior do que os outros anos, né, Coronel? Sim. Ele, assim, tem alguns fatores que a gente julga que levaram ao aumento desse número de queimadas, né? É notória a questão do aumento da temperatura, que facilita, né, o ressecamento das vegetações, mas tem o fator também criminoso, né, que a gente sabe muito bem que às vezes as pessoas, num momento desse, aproveitam para iniciar intencionalmente um incêndio em um terreno, quer seja para realizar uma limpeza do terreno, ou por simplesmente colocar fogo, né? E também nós verificamos que esse ano houve até, acho que em razão da pandemia, um descuido, principalmente de alguns proprietários, no tocante a aceiros, né?
O acero nada mais é do que uma barreira física para que o fogo não se alastre, né, de um terreno para o outro, né? Mas nós observamos aí no período de janeiro a setembro, comparativamente do ano passado para esse, mais de 100% de aumento de número de focos de incêndio no estado. Uma coisa que me chama muita atenção é essa parte da educação também, principalmente do motorista das rodovias, né, Coronel? Hoje a gente ainda, infelizmente, vê muito lixo jogado nas rodovias. E muitas vezes, por causa da ignorância, do não conhecimento desse motorista, vale a pena a gente sempre reforçar que uma latinha de refrigerante, ela é um combustível, né? Ela é um start para um combustível de uma queimada numa temperatura como essa, uma garrafa, um papel de salgadinho, qualquer coisa que ele venha descartar, se torna realmente um facilitador para que esse combustível venha agonizar. É o gatilho, né? É o gatilho. Então, é sempre uma importância muito grande falar desse assunto, que a gente sabe que ainda a cultura, né? Eu vejo rodo bastante as estradas do Brasil, os estados do nosso estado, e vejo que ainda há muita ignorância com essa parte principalmente do motorista que é o mais corriqueiro das rodovias, fazer, às vezes, algum absurdo de jogar lixo pela janela do carro ou do caminhão, fazendo com que esses incêndios comecem, né? O número de ocorrências hoje no estado, que é administrada pela Defesa Civil, o senhor tem mais ou menos um parâmetro de números? Bom, esse número atual, do começo do ano para cá, nós estamos com quase 800 ocorrências, né? Das mais diversas naturezas, né? As maiores agora, em razão disso que eu falei, incêndios florestais, mas tivemos no início do ano muitos deslizamentos, até em razão de chuvas, né? Então, deslizamento, enchente, inundação, desabamento, enxurrada, vendaval. Então, esse ano, a gente contabiliza até o momento 780 ocorrências aproximadamente aí, que as defesas civis municipais tiveram participação. É muita ocorrência, quando a gente divide, né? Imaginar que a gente não acabou o ano. Em relação aos outros anos, a gente está muito acima, está na média? Então, se a gente for tratar do começo do ano, os primeiros meses de janeiro até o finalzinho de março, que são as ocorrências de natureza relacionadas às chuvas, foi bem elevado em comparação ao ano anterior. E com relação às queimadas desse ano também. Como eu te falei, subiu para mais de 100% o número de focos de incêndio esse ano. Então os números aumentaram, né? Coronel, na sua visão, queria que o senhor falasse um pouco, dividisse um pouco com a gente, toda essa experiência que o senhor tem, sobre as queimadas do Pantanal, sobre tudo isso que está atingindo o nosso Pantanal, né? São já 33% do Pantanal consumido por chamas. Eu queria que o senhor desse a sua opinião para a gente a respeito dessa queimada que está assolando o Brasil. Como eu te falei, assim, acredito eu que também não só como está acontecendo em São Paulo, mas no mundo. A gente tem acompanhado a Califórnia em chamas, né? Diversos estados americanos em chamas, não só o estado de São Paulo, mas outros estados ao norte, Amazonas, o Pantanal. E acho que os motivos são os similares ao de São Paulo, né? Alta temperatura, né? A escassez hídrica do local, por vezes um descuido, né? Essa participação que você bem disse da população que por vezes não contribui, né? Então acho que tudo isso leva a esse cenário, né? E quando a gente tem um incêndio florestal, a força de trabalho para conter esse incêndio e extingui-lo é muito grande, né? Pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo, nós utilizamos em 15 dias, diariamente, 1.600 bombeiros em combate de incêndio, 3 helicópteros, quase 10 aviões, fora voluntários, defesas civis, policiais rodoviários, policiais ambientais. Então, para você conter um fogo em uma área extensa, eu imagino ainda o Pantanal com a dificuldade de acesso. Aqui em São Paulo nós tivemos vários focos de incêndio que tivemos uma dificuldade muito grande em razão de acesso. Então, picos extremamente altos, né? O bombeiro tem que acessar aquele local, às vezes com uma declividade muito acentuada, que ele não consegue nem extinguir aquilo. E o Pantanal ainda com os seus charcos, com aquelas dificuldades ali
de acessar ao local. Né? Só quem já viveu um incêndio florestal para saber o que é a dificuldade de um incêndio florestal normal. Quando você fala de um Pantanal, então, onde que a gente fala justamente que tem um problema hídrico muito grave, agora que é a baixa do Rio Paraguai, né? Ou seja, toda aquela área de inundação seca. Então, um brigadista entrar numa área daquela para poder chegar, ter acesso a um foco de incêndio é muito difícil, a gente sabe isso. Eu fiz uma entrevista muito interessante com o Coronel Max Mena, comandante do bombeiro daqui do estado de São Paulo, está aí no nosso canal também, gostaria, quem não pôde ver, veja ela, onde a gente fala de um combate grande que vocês fizeram na Serra do Japi. E, inclusive, teve lá o posto de comando, a Defesa Civil junto com o bombeiro, e ele nos retratou um pouco da vivência aí do pessoal que teve que dormir vários dias na mata, né, para ter acesso. Então, a logística do helicóptero que foi empregado, inclusive o helicóptero do governador para fazer o translado dos brigadistas até o local. A temperatura baixa, então naquele pico lá, o Max é um irmão nosso aí, os bombeiros ali enfrentando de 7 a 2 graus de temperatura, né? Então não é fácil. Não é fácil. Ô, Coronel, eu queria que, para finalizar o nosso bate-papo, sei que o tempo do senhor é escasso, à frente de um estado como o nosso, né? E, além disso, o senhor é presidente, queria que o senhor falasse rapidamente sobre o Conselho das Defesas Civis Federais, né? É assim que eu devo chamar? É o Conselho Nacional de Gestores de Defesa Civil. De Gestores de Defesa Civil. O senhor é presidente desse conselho, eu queria que, brevemente, o senhor pudesse falar um pouco para a gente da importância desse conselho. Bom, eu estou presidente, né? Então, eu já estou indo para o segundo ano do CONGEPEDEC, Conselho Nacional de Gestores de Defesa Civil. E esse grupo nada mais é assim, que a gente tem como objetivo de tentar fazer com que um sistema nacional seja fortalecido de todas as formas, né? A gente sabe que cada estado tem a sua característica, né? Quantas vezes por vez nós estamos combatendo enchente aqui, o Nordeste está enfrentando uma estiagem, o Sul enfrentando outro problema com granizo, aí você pega o Acre embaixo d'água. Então a gente tenta buscar de alguma forma fazer com que todos os estados aí se fortaleçam. Cada um tem a sua natureza. Aqui no estado de São Paulo existe essa secretaria, que é a Casa Militar, exclusivamente tratando de defesa civil, mas tem outros estados que não é assim. Lá o bombeiro que faz esse enfrentamento. Então a gente busca sempre tentar buscar uma padronização entre os estados. E de alguma forma a gente tenta também fazer com que eles se fortaleçam. Para você ter uma ideia, com esse trabalho nosso, no ano que passou, nós conseguimos criar a Frente Nacional de Defesa Civil no Congresso Nacional, né? Isso foi muito importante para a gente tentar, de alguma forma, fortalecer principalmente as legislações de prevenção de desastre e buscar também recursos para o sistema de defesa civil. E aqui até essa Frente Parlamentar de Defesa Civil, eu levei como modelo o que nós criamos aqui em São Paulo. Então, aqui na Assembleia Legislativa, nós criamos uma Frente Parlamentar de Defesa Civil também. E com isso nós conseguimos alguns avanços. Para você ter uma ideia, esse ano, até através dessa frente, nós conseguimos sensibilizar diversos deputados para que eles investissem recurso das suas emendas impositivas para aparelhar as defesas civis nos municípios. Então, hoje, nós conseguimos que 34 municípios recebam equipamentos oriundos dessas emendas impositivas dos deputados. Então, terminando o período eleitoral que nós estamos passando, porque tem impedimentos de você entregar esse material, mas diversos municípios irão receber viaturas 4x4, embarcações, motosserra, geradores, equipamentos de combate a incêndio florestal, tudo isso decorrente de ação desse Conselho Nacional de Defesa Civil. Então, acho que é extremamente importante, né? E a integração, né? Então, por vezes, um Estado ele não tem capacidade de resposta para atendimento de uma ocorrência, um Estado ajuda o outro. Tivemos exemplo, nós saímos aqui, né, o ano passado para ajudar Minas Gerais. Agora existem alguns estados que estão no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, atuando com aeronaves, com pessoal de defesa civil. Então é um grupo que se ajuda mutuamente para fortalecer o sistema
de defesa civil como um todo. É muito importante. Coronel, muito obrigado pelo tempo do senhor, muito obrigado por essa entrevista, esse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui para o nosso canal. E eu queria que o senhor pudesse dar aí suas considerações finais a todo o público que está assistindo para a gente, deixar seu recado como hoje o gestor responsável dessa área de defesa civil no estado de São Paulo. Bom, senhores, mais uma vez agradeço a Ambipar e na pessoa do Cláudio, né? Como eu falei, um amigo estimado de vários anos, né? Não só de a gente aqui em sala, mas atendendo ocorrência, né, Cláudio? Então a gente fica muito satisfeito e principalmente ao público que é voltado, principalmente às emergências químicas, né? Cada vez mais a gente busca tentar profissionalizar os agentes de defesa civil nessa área, né? E a Ambipar, ela tem sido sempre um parceiro nessa busca dessa meta. Então disponham sempre da defesa civil e como a gente sempre fala, defesa civil somos todos nós. Muito obrigado. Obrigado vocês que estão aí acompanhando mais um programa Ambipar News. Convido vocês a curtirem as nossas redes sociais, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Espero que tenham gostado dessa entrevista. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado.